E aí pessoal, Descontexto, Spacecast, episódio 3. Estamos aqui com a nossa colega Ana Luísa, dá um oi aí pra eles. Olá, tudo bem? Pena que ela não vai conseguir ouvir vocês respondendo. Não chore, por favor, aqui o pessoal é ignorante. No meu coração eu tô ouvindo vocês me cumprimentando. Olha que engraçado, a gente tem um número de visualizações, mas as pessoas simplesmente não comentam um vídeo, preferem chegar no Instagram e mandar direct, mas tudo bem, vamos lá. Hoje o Pô, galera, foi mal. Pô, comenta. Quem trabalha assim na internet, vale a pena comentar. E direct é muito pessoal, e assim você comentando, divulga pras pessoas. Se vocês gostarem do conteúdo, dá um alcance maior. Desculpa, o merchandising, tá no sangue. Vale a pena lembrar que eu sou meio carente, então eu quero ver comentários. Então comenta, galera. Então vamos lá, o assunto de hoje, gente, vai ser sobre pressão. Ainda mais a pressão em cima do jovem, né? E como a Ana Luísa é uma pessoa que eu conheço desde a época do colégio, desde quando era do fundamental, eu acho que ela é a melhor pessoa pra gente poder conversar sobre isso. E detalhe, a gente não é pessoas que se comunicam tanto, então pode-se dizer que todas as histórias que forem sair desse podcast vai ser coisas exclusivas, novidades, pra mim e pra ela aqui. É porque eu lembro minha relação com o Marlon. A gente era o mesmo transporte. Aquele momento de escola, por algum motivo, começa pela pressão. Nós se odiávamos. A gente não tinha assunto, não tinha contato. O Marlon era aquela pessoa que a gente isolava. Mas quando você cresce, você percebe que tudo isso é um reflexo de uma pressão. Você quer estar ali entre as meninas que você acha legal. E até por causa disso, você acaba destratando aquele coleguinha que mais alguns anos antes vai estar te dando conselhos de madrugada pelo WhatsApp. Não, vale a pena lembrar, ela era da turma das mais velhas. Assim, era 2 ou 3 séries a mais que a minha. 3. Acho que era 3 anos. E era uma galera nojenta também que ela andava. Eu lembro só. Você tá nomes. Não, nunca vai ouvir isso aqui mesmo. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Cara, a menina tinha cara de bunda o tempo todo. Aquela cara de bunda dela. Parecia que ela tava com raiva de alguma coisa, sempre com nojo da vida. E obviamente a criança, porra, que era eu, gordinho chato. Aí tava, né? Aí ela, porra, foi a primeira a me odiar ali dentro. Então já começa por aí. Aí tinha criança, que era eu tentando ser a popularzinha, meio a pessoa descolada. E acaba indo no mesmo barco. Mas é uma coisa interessante, que você não percebe isso no meio. Mas depois que tu cresce, tu olha as burradas, tu olha as cagadas que tu faz quando é adolescente, tipo, te enfiar a cara debaixo do buraco e nunca mais sair de lá. Igual aquele episódio de South Park, que todo mundo enfia a cara no buraco pra não assistir um episódio. Não sei se você já assistiu. Não, a Amanda que é fascinada pelo South Park. Eu até tento, mas eu não consigo acompanhar em si. Eu acho até engraçado esse negócio que você falou de olhar pra trás e ver quem a gente era. Que, assim, na nossa geração já existia o Facebook, né? O meu Facebook atual, pelo menos, ele foi criado em 2011. E eu entrei naquela escola em 2009. Então, aquela pessoa que eu era em 2011, às vezes eu fico vendo as lembranças e eu penso, cara, por quê? Você não é mais. Não era uma coisa estranha. Por exemplo, não querendo ofender, eu ainda assisto animes, tá? Mas eu tentava ser o otacão às vezes, pra agradar certas pessoas. Eu ficava tipo, cara, como assim? Assim, eu parando pra ver hoje, como eu conseguia ser aquele cara? Sim, mas é uma questão assim de... Eu creio que seja uma questão de essência. Porque é uma coisa engraçada. Porque acontece muito na internet de você escutar uma música que você escutava quando era adolescente. E você chegar aos dias de hoje e gostar dessa música. Quer dizer que o seu gosto ali continuou o mesmo, mas foi mais refinado, foi meio que desenvolvido. E tem certas atitudes que a gente olha pra trás e pensa, o que eu tinha na cabeça? Então, eu acho que tudo isso é meio baseado um pouco na pressão.
Essa parte assim, ó, da nossa ciência, a gente curtir certas coisas, até vale. Mas é um exemplo, eu chegava às vezes pra um grupo, dependendo do grupo que eu tava, e mandava um Ohayô, Konnichiwa, e tipo, Ai, meu Deus. o outro grupo era, qual é, rapaziada, nós trouxe aqui uma verdinha pra gente aqui, ó. Os lances assim, entendeu? Mas não, é engraçado que o Nietzsche, olha, depois de muitos anos que eu fui entender essa o Nietzsche, Ohayô, Kawaii. Os bagulho Depois de muitos anos que você vai entender o que é isso, né? Depois que a gente já saiu. Então, é isso que é uma parte engraçada. Não chega a ser engraçada, mas é uma parte isso é interessante. Porque hoje eu não sei se você ainda assiste anime. Mas a pessoa. Uma outra é a pessoa que daquela época não assistia nada, tinha até certo preconceito. Hoje se mata. Sai maratonando aí um monte de anime. Cara, eu acho que a minha vida mudou depois do Game of Thrones. Aí depois eu comecei a buscar só coisa do tipo. Por exemplo, a minha série favorita não é o Game of Thrones. Você deve acreditar que é. Claro que não acredito. É o Breaking Bad. Breaking Bad. Na minha cabeça tudo agora tem que ser nível Breaking Bad. Se não for Breaking Bad, chega ali no Game of Thrones. Não chega em Game of Thrones, tem que chegar em nível Fargo ou True Detective. A série Fargo é maravilhosa. Fargo é muito bom, pelo amor de Deus. Muito boa. A vida também deu... É engraçado que a vida deu uma mudada comigo com Game of Thrones também. Mas com Game of Thrones é uma história muito engraçada. Porque eu lembro que eu comecei a ler os livros no ensino médio. Eu nem lembro se a série existia. E eu ia conversar com o pessoal mais velho, coisa assim, e eles me olhavam com aquela cara de desprezo. Acho que a mesma sensação que você tinha chegando, falando Ohayô, o pessoal tinha comigo, tipo, olha o que tá acontecendo no livro, olha isso. E o pessoal, o quê? O que você tá falando? Não sei o quê. E se voltava alguns anos atrás, era uma febre, todo mundo assistia. Isso aí é de 2011. 2011 foi a primeira temporada. Foi a primeira temporada, mas eu acredito que tenha se popularizado com o fatídico Casamento Vermelho. Também acredito. Eu acho que foi ali que abriu os olhos assim das pessoas pra série. Eu conheci na quarta temporada que eu fui conhecer Game of Thrones. Uhum. Mas a série pra mim, acho que eu tenho a série referência, eu acho que o Marlon não... Já conversei com o Marlon sobre essa série. É House of Cards. Sim, já conversou bastante. É House of Cards, que eu acho que é a série... Tudo bem que nas últimas 2 temporadas a qualidade caiu muito. Aí teve a polêmica envolvendo Kevin Spacey. Mas o que é o roteiro dessa série? O que é o contexto? Ele tudo é... Eu não sei explicar a magnificância que House of Cards tem. Mas qualquer coisa assim, é engraçado quando você começa a assistir essas séries. Você assiste uma mais fraquinha, tipo, pô, o roteiro não tá legal. Você começa a achar todos os defeitos. Sim, assim. sim. Você começa a comparar tudo, cara. Tudo que você vê, que você assiste, você vai. Que agora eu tô numa onda o novo terror, né? É algo mais psicológico. Por exemplo, eu tinha assistido... Eu não gosto de filmes de terror, tenho medo, né? Só pra constar. Uhum. Ai, meu Deus. Eu assisti o Hereditário, aquele filme Mother, e ontem a gente assistiu Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Meu maluco, o que é aquilo? Só filmasse, e eu tô tipo, isso não. Que eu quero. É engraçado, eu vi o seu vídeo, apesar, galera, vai assistir o vídeo no canal dele, está muito legal. Você recomendando Mother, só que eu falei, cara, como vocês estão recomendando isso? Eu assisti esse filme, Mother, se arrastando. Tipo, quando que isso acaba? Que isso? O que ainda não acabou? O que ainda não acabou? Tá demorando pra acabar. Mas assim, você já sabia do que se tratava o filme? O que eu sabia? Eu tava na época que eu tava admirando muito o trabalho da Jennifer Lawrence. Aí eu já tinha visto se eu não me engano é Javier Bardem, o diretor. Eu soube que ele tava nessa pegada, mais coisa bíblica, ele tinha feito Noé. Aí, pô, eu vou assistir Mother, vou assistir. Só que o filme não passava.
filme não. A sensação que eu tive, vai ser um filme indicado ao Oscar. Mas não foi. Foi meio, é isso. A mulher sair gritar da pia. O mais marcante, né, do filme é sai da pia. Por favor, pode descer. Não está colada? Não, agora, já que você falou isso sobre Mother, eu tenho que admitir pra você que o Midsommar também é meio assim, entendeu? É meio paradão. Ai, meu Deus, agora deu até medo de assistir. Não, é um ótimo filme. Assim, é 2h30. A Amanda até chegou a falar, tipo... Ela falou, já passou quanto tempo de filme? E tinha passado já 1 hora de filme. Ela ficou tipo, peraí, ainda tá nisso? Eu fiquei tipo, não, cara, tá construindo o lugar, os personagens, tem que sentir. Mas tá, vamos voltar pra pressão. Pra pressão, porque a que ponto chegamos? Caramba. Chegamos a um ponto do filme. Da pressão eu tô falando sobre o terror que não é terror. E vamos que... Mas vamos lá. Você tem alguma história relacionada à pressão com os amigos ou algo do tipo? Alguma besteira que você já tenha feito? Só pra constar uma coisa rápida. Ela já me chutou uma vez, me jogando da arquibancada da escola abaixo. A Ana Cláudia? Essa menina? Você? Eu nunca fiz isso. Caraca, não acredito. Eu não lembro disso. Olha só. Cara, mas a coisa assim, que eu mais me arrependo, assim, na escola, tinha uma menina que eu praticamente não suportava. Ela que era amiga, que virou amiga e virou meio rival, que eu não suportava. E ela tinha o cabelo bem cacheado, bem crespo, bem volumão, bem Hermione no primeiro filme do Harry Potter. E ela inventou de vir de prancha nesse dia. Aí, acho que até hoje eu me arrependo disso. Eu joguei um copo d'água no cabelo da menina. Não. Foi bem aquela... uma coisa que eu me arrependo. É uma das coisas que eu olho pra trás e eu acho que nem... Não sei, é uma consciência pesada que eu carrego até hoje. Olha, você me chutou, cara. Eu não disse lembro que disso. você não lembra, parceiro. Eu não lembro disso. Cara, eu já fiz muita maldade, mas isso eu não lembro. Não, você quer ter uma noção? Não sei qual foi a ideia que eu tava falando contigo, aí alguma coisa relacionada a... Como se eu estivesse implicando que você não queria eu ali naquele meio ali onde estavam suas amigas. E eu continuei. Você chutou o meio da minha barriga. Você tava na arquibancada de cima, eu tava na de baixo. Ficou a marca do teu pé. E eu caí em cima de quem tava embaixo. Obviamente eu não caí no chão. Eles me travaram ali pra eu não cair no chão, né? E você me bicou ali, cara. Eu fiquei tipo, filha da puta, mano. Eu não lembro disso. De verdade. Então não pode mais um evento assim pra me perdoar. Eu não lembro disso. Mas eu lembro que chegou uma época na escola que toda a maldade, acho que tipo assim, toda a maldade que eu fiz se virou contra mim. Uma das coisas assim que eu lembro até hoje era uma menina, Letícia Espíndola. Eu lembro dela. Que aquela ali, ela me infernizou. Deixa eu colocar o contexto. Eu comecei a fazer um técnico quando eu tava no 2º ano. E esse técnico, como era daquele antigo Pronatec, então eu tinha que manter a carga horária, o turno, até o fim do curso. E ele era pelo turno da tarde e a parte, meu 2º ano da aula ia ser só à tarde. Eu tive que mandar meu turno da escola pra noite. E depois terminei meu técnico, voltei pra tarde. E eu fui pra uma turma, que era a turma, eu não sei se isso tinha na sua época, que era assim, a turma dos inteligentes. Porque por algum motivo, a pessoa que me designou para aquela turma achava que eu era uma gênia na química, uma gênia. Não, mas ela tinha isso, a turma da bagunça ficava com os bagunceiros e os inteligentes ficavam com os inteligentes. Que aliás, agora que eu faço pedagogia, eu vejo o absurdo que é isso. Aí eu fiquei nessa turma, e era uma turma tão assim, que a turma que era 3002, ela era uma turma que tinha quase 40 alunos, e essa turma, que acho que era 3003 ou 3004, agora eu não lembro, mas era 3003, ela tinha uns 28 alunos, 27, 28 alunos. Pra tu ver a diferença, eu fui parar nessa turma. Então, já tinha um grupinho formado, já tinha todos os lugares designados, já tinha tudo. Aí eu chego nessa turma sozinha. E foi no ano que eu descobri que eu tinha todos os problemas. Eu descobri que eu tava com problema de vista, então não conseguia enxergar do quadro. Foi o ano assim, que mais teve
mudança na minha cabeça. E ali tudo, acho que toda a pressão ali do mundo eu senti. E tudo isso piorou ao ponto de eu não querer ir pra escola, ao ponto de eu querer fugir. Foi quando essa menina, a Letícia Espíndola, eu vou falar o nome mesmo, eu espero que você não esteja. Não, se tiver, foda-se também. Letícia, ninguém gosta de você. A tua família toda lá, eu nunca gostei. E a família dela era da turma do colégio, né? Era da turma, a mãe dela era funcionária. Isso. Ela pegou uma foto minha do Facebook e começou a debochar com as amigas. Ela compartilhou no Facebook e começou a debochar, me chamou, falou que eu era horrorosa, que não sabia nem porque eu tinha nascido, que eu tava lá ocupando espaço, como, sei lá. E parece que a escola toda, até o final do ano, a turma levou isso pro coração. O que esse ser humano tá fazendo aqui? Tanto é que foi um problema até que eu tive aqui em casa. Olha o nível da situação. Que eu não queria ter formatura porque eu não tinha lembrança nenhuma boa. Sabe, um ano todo, uma vida toda numa escola que você tinha muita lembrança boa e foi arruinado por alguns meses, no último ano. E minha mãe até falou, você tá... Isso é uma coisa que eu nunca conversei contigo, acho que eu nunca conversei com ninguém. A minha mãe, meu pai, você tá desprezando sua família, por quê? Abriu um monte de leque. E eu falei, não, mãe, eu não quero porque eu não tenho lembranças boas de lá. Eu não quis a minha formatura do ensino médio. Eu não tive uma formatura do ensino médio devido ao que essas meninas e o grupinho dela fizeram comigo. E foi uma das pressões assim, que mais arruina a vida do ensino médio. Fora as outras pressões, que você vai sair o tempo passa quando você tá no terceiro ano muito rápido e fica, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser depois daqui? Sim. Cara, eu acho que... se eu não me engano, essa menina, eu acho que teve até um lance com o nome dela que, até onde eu sei, eu lembro dela ter saído de lá também mal falada. Eu já não lembro. Eu tenho uma noção que, assim, eu já não gostava dela. Quando alguma coisa acontece com alguém que eu não gosto, cara, realmente eu me amarro, entendeu? Você é quase o Littlefinger do Game of Thrones, né? Só tá lá, só falta a pipoca comendo, né? Pô, cara, eu não sei, pensa naquele vilão mais clichêzão mesmo, eu sou ele. Eu sou o vilão clichêzão mesmo, tá ali. Pô, nesse nível, cara. Nesse nível. Eu fico vendo nessa questão que você falou da formatura. O meu terceiro ano, a minha formatura, né, do ensino médio, eu também não quis, não. No final das contas, eu não quis. Não quis a formatura. Não, eu compareci. Na hora que chamaram o meu nome pra pegar o negócio lá, não era nem um certificado de verdade, né? O diploma era só uma declaração bicho lá. Eu fui de roupa normal e me chamaram meu nome, eu vi que tinha gente subindo de roupa normal. Eu fui correndo naquele tapetinho vermelho que eles botam, peguei e desci. Pra ter noção. Pra ter noção, a minha colação de grau, ela foi muito tempo depois. Foi uns 6 meses depois, foi quando eu passei para um tecnólogo que eu fiz de fotografia, ele pediu a conclusão de ensino médio. E foi aí que eu me perguntei, caramba, eu estudei mesmo, né? Eu terminei o ensino médio, eu tenho que ir lá buscar meu diploma, eu tenho que ir lá buscar tudo. Foi só assim pra fazer a colação de grau, fazer o juramento, fazer tudo, pra eu ir lá na escola. Pra eu ir lá na escola e fazer tudo isso. Ah, mas tem colegas meus que eu vi, foram pegar, sei lá, em 2018. Muito tempo depois. Assim, tem uma galera, tem que pegar ainda. Eu falei, cara, assim, já passou 3 anos, cara. Não, mas eu não peguei, não tava pronto. Eu falei, cara, 3 anos? Como assim? Não tava pronto? Pô, meu diploma ele ficou rápido, assim, muito, muito rápido. Não, tem gente que demora aliança de 6 meses e tal, mas eles dão declaração por causa de universidade, ou sei lá, serviço militar, essas coisas. Mas eu falei, cara, 3 anos? Que é isso? 3 anos? Que trauma foi esse com a escola? Agora, tem uma coisa que eu tô aqui pensando e eu queria ver se você passou por isso também. É claro, sua situação é diferente da minha. Mas eu tinha começado a... Meu primeiro emprego, né? Esse emprego não, porra, foi um estágio, vamos por assim, né? Foi quando eu tinha 14 anos, dando aula. Peraí que o áudio cortou. Vamos lá?
Fala de novo que o áudio cortou. Então vamos lá, partiu. O meu primeiro emprego eu tinha 14 anos, foi dando aula lá em Caxias. Tipo um estágio, né? E, tipo, depois dele, eu dei aula aos 16 anos. De novo um estágio em São João aqui. E depois foi outro com 17 anos também dando aula. E depois que acabou o ensino médio, aí que tipo, a gente percebe que o bagulho é dureza, né? Aí eu queria saber como é que foi esse seu lance de você sair do ensino médio e perceber que a vida não é um morango. Cara, eu acho que eu já tinha essa noção mais ou menos antes de sair do ensino médio. Porque eu sempre tive assim, pais muito rígidos. Então ele já vinha me informando isso. Eu já tinha um spoilerzinho que não ia ser fácil. Mas foi assim, quando eu saí, minha preocupação, eu acho que é um erro. Então se você tá escutando isso, você tá no ensino médio, e você puder, é claro, continue a estudar. De verdade. E a minha primeira, assim, foi, vou achar um emprego, vou procurar um emprego, vou trabalhar. É essencial. E a partir de lá, vou fazer a vida, não sei, vou trabalhar. E foi muitos trabalhos. Eu comecei como jovem aprendiz no técnico, não consegui trabalho no técnico que eu havia feito. Eu descobri, tive aquela breve surpresa, que o meu técnico, ele era produção de moda, mas você não tem emprego pra isso, pelo menos no Rio de Janeiro. Tem gente que se perde nisso. Tem gente fazendo química. Muitos amigos meus fazem química, né? Eles não têm essa noção ainda no mercado, não. Se faz licenciatura, até dá, mas bacharel eu fico, pô, tadinho. Eu lembro que eu tinha na minha cabeça que eu achei um emprego relacionado à moda, que eu ia conseguir, só que foi o primeiro assim, caiu. Então todos aqueles planos que eu tinha feito, que a pessoa chegava, você já tinha aquele plano todo montado, todo aquele cronograma, ó, no ano X eu vou fazer isso, caiu por terra. E quando eu comecei assim, levantar, ter um pouco da vida, eu vou te ser sincera, tá sendo agora com 24 anos. Então se você tá escutando isso e tem 20 e poucos anos e ainda não saiu da vida, calma, pensa, respira que ainda dá tempo. Eu digo que sempre é tempo, sempre é tempo. Claro, o mercado vai ficando mais difícil, o mercado em si. Eu falo que o meio acadêmico não, mas o mercado O mercado, porra, pauleira. Não, mas eu penso que eu acho que a maior dificuldade não é com relação. A maior pressão é com o mercado de trabalho, de fato, mas muitas vezes é a moral que você tem com a sua família e barra pessoas que estudaram contigo, pessoas mais novas que você, pessoas assim que têm a sua idade. Então essa é a sua maior pressão. Então você vê que alguém tá mais novo que você e foi pra faculdade, já tá se mudando, já tá saindo. E isso é uma preocupação que você tem, isso é uma pressão que você tem. Então acho que a primeira casa, assim, quando assim, eu não vou parar de me comparar. Isso eu digo que foi há pouco tempo. Eu vou parar de me comparar com outras pessoas. É um exercício. É essencial, cara. E, assim, um exercício grande. Não sei se não é do dia pra noite. Não sei se seus pais assim, são tranquilos. Os meus, querendo ou não, eles são. Assim, eles incentivam sempre eu fazer o que eu quero e tudo mais. Por exemplo, a minha vida toda eu fui estagiário, entendeu? Vamos lá. 22 anos que eu tenho. 2012, estágio como instrutor de informática. 2014, estágio como instrutor de informática. 2015, estágio como instrutor de informática. Aqui fechamos o ciclo do ensino médio. Aí vem o quartel, que eu era estagiário em varrer e ficar de guarda. Eu lembro. Entrei pra universidade, estágio nível superior numa empresa de residência médica. Depois estágio no Ministério Público. Agora eu sou estagiário na Secretaria Municipal de Educação do Rio. Cara,
Não, aliás... Quando eu vou sair do estágio? Não, apesar que eu não comentei. Entre o Ministério Público e a Secretaria Municipal, eu trabalhei 6 meses dando aula num curso. E não me pagaram, processei. Como para me pegar um dinheiro maneiro, que aliás é o que eu pretendo comprar meu carrinho. Então, o único emprego que eu consegui, cara, foi onde os caras me deram um golpe depois de um tempo, tá ligado? Me fazer de escravo, mano. Que porra é essa? Eu fico vendo, cara. Aí às vezes sempre tem aquele vagabundo para... Não, desculpa. Eu tenho que lembrar que no meu canal eu sou um cara que eu não posso ficar incentivando o ódio alheio. Mas, cara, sempre tem aquele cara que virou militar. Fulaninho virou militar. Cara, eu tenho um ódio que eu não respeito esse bagulho do militarismo. Na minha cabeça é só mais uma instituição, cara. O cara não é melhor do que eu por isso não, entendeu? Aí... Fala. Vem. É porque você falou assim do militar, assim, que o militar, o servidor público em geral, parece que ele tem um status a mais, assim, do que você, cidadão privado. Não. Ele tem. Mas o servidor público tem esse lance da estabilidade e tal, mas parece que o militar, o cara que é praça, ele tem uma importância para o mundo e uma moral e um exemplo de vida que eu fico olhando e fico tipo, não! Não é tudo isso. Os caras elegeram Bolsonaro. Ponto chegamos, cara. Em defesa aos militares, o meu avô, ele é militar. Ele entrou pra reserva com um cargo alto no militarismo, capitão de corveta. Capitão de corveta existe. É da Marinha. Ele é da Marinha. Assim, com um cargo bem alto. Sim. E o meu pai aqui, ele é aquele bolsonarista no sangue. No sangue político, acabou que ele é assim. Que acha que o mundo conspira contra ele, porque ele é uma boa pessoa. E meu avô, conversando com o meu avô, ele, olha só, não encaixa o nome dos militares, não. Esse merda não nos representa. Esse merda não nos representa. Tira, fala assim, não. Assim, ele tem 89 anos. 89, a idade caiu bem pra ele. E assim, não... Que piada horrível. E ele não se vê como... Gente, esse cara não nos representa, tá bom? Só de informar. Ele representa uma meia dúzia de 3 a 4, mas não a mim, não a galera assim que serviu comigo. E chega a ser até interessante essa coisa de geração, porque ele, da geração dele, quando ele serviu, não, agora não representa, mas se pegar os mais novinhos, como você disse, faz até tatuagem. Ó, tem até uma coisa agora engraçada, já que a gente falou sobre a questão Bolsonaro, que não é nem esse Bolsonaro, a gente não tá aqui pra criticar o Bolsonaro, mas a gente não gosta, é isso aí. Mas, sabe esse lance meu de ter servido o exército? Uhum. Eu tenho maneira de comentar que o exército é como se fosse o ensino médio, só que com gente barbada, entendeu? E eu lembro que pra você ser o cara foda lá dentro, você não precisava ter um argumento, um estudo, ou sei lá, qualquer uma forma de alinhamento na sua vida. Você só tinha que falar sobre, vamos botar aqui, mulheres, não vou falar assim vulgarmente. Era sobre mulheres, era sobre a bebida, era sobre isso. E cara, pensa em gente lerda. Você tá pensando em gente lerda? Tô. Tipo, a pessoa fala, Marlon, pô, sei lá, você é nerd e você é lerdo. Não, a minha cabeça funciona rápido. Eu não sou um cara muito ágil, mas minha cabeça é rápida pelo menos. É aquele cara que é lerdo, o cara que não consegue fazer nada, o cara que é uma batata. É manipulável, é esse tipo de gente que eu tô falando. Esses caras, tem um deles que eu não vou citar porque, querendo ou não, eu acho ele um cara de gente boa, vai que algum dia ele caia aqui por curiosidade. Eu lembro que você serviu até com um colega seu, um amigo seu, que agora fugiu o nome dele, no exército. Eu caí com um aluno meu só, que eu já tinha dado aula pra ele em 2012. Agora conhecido, não. Conhecido não. Não, do Wilton Gama, que eu lembro que havia uma palestra e você me chamou.
E nessa palestra eu fui, que eu achava o assunto bem interessante, era mulheres no exército. Não, a palestra eu convido uma galera. Até militares que não serviam comigo, mas que eu conhecia e que era de outras OM pra ir lá visitar. Sim, aí tinha um menino que estudou no Elton Gama contigo, era da sua turma, que acho que ele servia contigo. Não, no caso ele só foi convidado mesmo por mim. Ah, eu recebi tá. um convite só pra poder... Até hoje eu tenho... Até hoje eu tenho aquele cartãozinho. Sim. Pra entrar. Até hoje eu tenho. Todos os eventos lá relacionados à palestra eu participava. Cara, porque era sinistro. Se você não tinha esse tipo de argumento, você era excluído. E tinha um garoto lá chamado Lucas, que eles apelidaram o garoto de Tinkerbell. Meu Deus. E, cara, o garoto podia ser o que for, mas sabe aquele negócio do companheirismo? Aquele negócio do cara se preocupar com seu colega? Do cara sempre fazer o melhor pra não ferrar o pelotão dele? Uhum. Era esse moleque que eles chamavam de viado. Agora, os machões, cara, os caras só faziam merda. E isso os tornavam másculo. E eu ficava vendo que até mesmo os superiores achavam esses caras mais interessantes do que o Marlon, do que um Lucas, do que... sei lá, você tá o nome dos meus amigos, um Ciquara da vida. Que são pessoas que, tipo assim, eles tinham uma convicção ali de uma coisa, eles sempre ajudavam, mas pelo nosso jeito, assim, a gente não era militar o suficiente, entendeu? E eu fico vendo a ignorância. Quantas pessoas se converteram ali dentro pra poder ser aceito por aquele grupo, cara? Nossa. É quase se voltar contra o que você é, justa por causa da pressão, né? E o pior, todo mundo lá era temporário. Aí eu fico vendo. Isso foi em 2016. Né? 2018 chegou a era das eleições. Muita gente que tava lá saiu junto comigo. Eu saí como voluntário. Muitos dos meus amigos saíram como voluntários e outros tiveram que sair porque não tinha vaga pra eles. Chegou a época das eleições, os caras defendendo o Bolsonaro, papapá. Você. Que isso? É palma? Isso é palma? É. Que eu te comentei contigo. Sinistro, gostei. Você quer que eu vá lá fora? Que nada, vamos lá. Ai, meu Deus, eu vou ir trabalhar. Como é que é mesmo? Lembrei. Na época das eleições, você abriu o perfil do Facebook desses caras? Esses caras não faziam nada, entendeu? Tati, é engraçado que tá batendo palma mesmo. Sim! Eu comentei com isso, tipo, no início. Cara, o assunto aqui é um assunto pra outro podcast, acredite. Não, então, cara, eu vou querer um outro, realmente. É um outro podcast em off, a gente vai conversar com isso. Acredite. É mais político do que você é mais político do que você imagina. Eu pretendo fazer um compilado de melhores momentos, essas palmas vai falar. Com certeza. Pior que, tipo assim, vai acabar lá com mais 8 horas, 8 e pouco. Se você quiser partir lá pra fora, não tem problema não. Oi? Se você quiser partir lá pra fora, não tem problema não, porque acho que a gente ainda vai ter mais conversa. Sim, eu tô indo lá pra fora pra não atrapalhar. Caraca, eu me amarro nesses bagulho aleatório, cara. Já pode ir assim, gente. Porque assim... Isso nunca aconteceu, né? A pessoa quase interrompe o podcast porque as pessoas com qual ela mora começam a bater palma, né? Cara, que eu fico pensando aqui. Não, é um bagulho sinistro, cara. Porque, tipo assim, é que você não deve entender o que passa na minha cabeça. Eu tô imaginando pessoas em casa, em frente à televisão, de pé batendo palma. Quer uma foto? Tu quer uma foto? Eu já tirei uma foto pra mostrar, tipo, isso que eu tenho todos os dias. É quase uma... Melhorou, acho que agora tá tranquilo, sentindo a brisa da noite. Não, espero que não esteja frio, qualquer coisa eu possa acelerar o processo. Pode fechar um pouquinho. Não, tá tranquilo. Como eu tava comentando. Eu ficava vendo, cara, o perfil deles. E tipo, eles ainda botavam que trabalhavam no exército, né?
Eu via eles defendendo o Bolsonaro como se não houvesse amanhã, como se eles ainda fossem militares. Eu cortei qualquer tipo de vínculo com eles, né? Mas se você olhasse o grupo, que obviamente meus amigos ainda estavam no grupo, eles me falavam tudo que acontecia lá, os caras agiam como se ainda fossem. E tinha gente que a vida já tinha seguido, mas parece que eles continuavam naquele esquema ali de eu sou militar, só pra não perder aquele grupo. Você compreende mais ou menos? Só pra não deixar assim, eu sou militar, eu tenho, né? Uma vez militar, sempre militar. E eu fiquei vendo, cara, isso 2 anos depois. Eles já saíram. E eu acho que esse grupo existe até agora, 2020. Aqui eu não tenho mais notícia, eu não converso mais tanto assim com eles. Entendeu? Mas, cara, é estranho. Esses dias mesmo eu tava conversando com a Amanda e eu tava olhando assim os perfis. Eu falei, ah lá, esse aqui ainda tá. Ah lá, esse aqui ainda tá. Que eles ainda botam que trabalham lá. E eles ainda têm um vínculo forte, que são militares. Então imagina eles lá dentro como é que era conviver. Tá entendendo? É um bagulho mais ou menos assim. É uma coisa até bizarra, porque você falando de ensino médio, que você chegava para as pessoas, Ohayou, e depois de muito tempo quem começou a se envolver nisso com animes e mangás fui eu. E tem um anime /mangá que eu gosto muito, acho que tá no segundo lugar, assim, do favorito. Jojo? Que... Não, Jojo é primeiro. Ah, tá. Por isso que eu falei segundo lugar. Que não sei se você já ouviu, que é Tanya the Evil, as crônicas de uma menina, uma história de uma menina de guerra. Só sei que é Tanya the Evil. Não. Que é um camarada de Tóquio, que ele trabalha com RH. Ele é uma pessoa extremamente rígida e ele não acredita em nada, ele é ateu, ele morre e, como se fosse entidade, dá uma segunda chance de vida para ele. Aí ele renasce no pior contexto que ele poderia ter, que é uma menina loira de olhos azuis e numa cidade, assim, uma guerra. Serve muito contexto da Primeira Guerra Mundial. Só muda, tipo assim, a Primeira Guerra Mundial, mas vamos mudar o nome desses países, que a história é a mesma. Sim. E nessa história, ela como Tanya, ela renasce como Tanya, ela serve ao serviço militar, já desde criança, por causa da habilidade que ela tem. Ela conhece todas as histórias, né, do passado. Ela viu que é a mesma história, só muda o nome do país. E dá uma visão de militarismo totalmente diferente do que a gente vive hoje. Porque a liderança que ela mostra, de perceber assim, o que faz a gente ganhar a guerra, qualquer guerra não é ser mais forte, é o que é inteligência, é estratégia. Então isso é tão provo que escolhe o quê? Uma menina, acho que como se passa a história, ela tem 8 anos, mas por ela ter cabeça, saber tudo que aconteceu no passado. Ela sobe no militar assim, aí tem uma outra menina lá que é um pouquinho mais velha que ela, que também é inteligente e consegue se dar bem, consegue isso, né? Subir no ramo militar. E é muito interessante você ver essa história que até Fullmetal Alchemist, que passou agora pela minha cabeça, como os militares brasileiros parecem que mudaram a cabeça. Você não tem mais lá pessoas querendo ser inteligentes, você quer fortão, ser bombadão e... Eu vejo que virou vaidade. É uma questão de vaidade. As pessoas não querem mais ser pelo o que representa. É uma questão de vaidade, entendeu? Uma questão de título. Uhum. É uma Ainda coisa mais estranha. agora. Ainda mais agora que temos um militar como presidente e um vice-presidente. O nosso Congresso é praticamente todo militares. Não sei, e é estranho, entendeu? Eu acho isso muito estranho, a mistura de poderes e tudo mais. E como eu comentei, eu vivi aquilo lá dentro, cara, e como... Assim, por exemplo, eu querendo ou não, tenho minha família, sempre me ajudaram assim, com as coisas, assim, tanto profissional quanto a questão acadêmica, sempre me incentivando e tudo mais. Eu fico vendo aqueles rapazes que estavam lá dentro, que aparentemente aquilo ali era tudo que eles tinham. Uhum. E ainda assim, não há um cuidado do militarismo com aqueles caras. É tipo, pô, você tá sendo um profissional bosta, você vai
continuar sendo. Vamos só te incentivar porque você vai rápido. Entendeu? É tipo isso. Quer ter uma noção do que eu tô falando? Porque eu falei vai rápido? Varrer rápido? A gente ficava de guarda 24 horas. Credo. No dia seguinte, a gente tinha que cumprir o expediente. Uhum. Então, tipo assim, você ficava 2 horas ali no seu posto, 2 horas dormindo, 4 horas sentado, depois 2 horas no posto de novo. Entendeu mais ou menos como funciona o esquema? Entendi. Então, quando passava 24 horas, já era de manhã, e você tinha que cumprir seu expediente. No meu caso, eu era da administração, então pra mim era tranquilo, né? Depois era só ir pra salinha, ar-condicionado. Mas antes de eu ir, a gente tem que varrer as folhas, que isso é responsabilidade da guarda. Cara, eu acordei 5 horas da manhã pra varrer folha. Eu sei que a outra guarda só vai chegar 8 horas pra me pegar. E não tem problema, a gente tá varrendo até umas 8 horas, que o comandante não chega até esse horário. Então, tipo assim, a gente tem 2 horas pra varrer. Cara, eu tô varrendo sabendo do meu horário. Mas pensa naqueles caras, pra poder se mostrar pra um superior, que ele tá varrendo rápido, tentando diminuir um colega. Entendeu? Eu fico vendo, tipo assim, olha lá, o fulaninho tá varrendo devagar, eu tô varrendo vibrando. Esse mesmo cara recebeu o mesmo salário do que eu. Esse mesmo cara saiu de lá junto comigo. E esse mesmo cara não trabalhava numa sessão boa. Então, tipo, o que ele ganha com isso, entendeu? E por que os superiores não tentam contornar esse tipo de situação? Não contornam. Então os caras eram só um querendo ser mais que o outro, brincadeira idiota, papo merda. E assim vai indo. Assim, é um assunto que eu não tenho tanta propriedade pra falar, mas acho que, como até o tema do nosso podcast é a pressão. Eu creio que nessa situação, pensando aqui agora, tem que haver uma pressão dentro dele. Não sei se é pra se mostrar mais homem, não sei se é pra... Mas tudo isso faz parte da pressão deles, de ser o melhor militar, o macho. Se mostrar assim, não vou deixar um magrinho lá ter o mesmo resultado que eu. Eu tenho que mostrar que eu sou superior, que dentro da minha raça de altos e fortes, musculosos, varre mais rápido. E na minha turma, pelo menos, quem recebia mais elogio era Deus. Você sentia Deus. Não podia ter um elogio, cara. Era bizarro. O serviço militar pra mim é algo bizarro, sinceramente. É algo assim que... Não sei, pra mim é meio surreal se você pensar no serviço militar brasileiro. Não é algo que eu seja contra. Mas, sei lá, parece algo que, pra mim, é tão distante da minha realidade. Ver você falando assim, algo tão distante assim que não sei explicar. Mas de fato, tá ocorrendo assim, pelo menos uma mudança. Não sei. Acho que tudo assim, se pensar, acho que tudo faz parte do psicológico da pessoa. Tudo. Tudo tá aquela raiz, enfim. Não sei se eu soube me explicar. Não, faz sentido, que tudo isso a gente que cria, entendeu? Uhum. É da gente, por exemplo, a gente acha... Sabe essa questão que você tinha falado sobre o ensino médio? Aham. E quando a gente olha pra trás, a gente vê a besteira que a gente fazia. Mas lembra que os adultos, ou o pessoal mais velho que falava pra gente, nossa cara, isso é ridículo, vai ter um dia que você vai se envergonhar, a gente olhava essa pessoa como uma pessoa chata. A pessoa lá idiota que não sabe o que eu tô vivendo e o que eu tô passando. E depois de uns 3, 4 aninhos você olha pra trás e fala, que vergonha. Tudo isso pra me encaixar num grupo, tudo isso pra eu poder chamar a atenção de tal pessoa. Ou qualquer coisa, cara. Adolescente é um bicho estranho. E adulto também. Se você não se sente assim, quer dizer que você não evoluiu. Você não evoluiu como pessoa. Não, até hoje, por exemplo, você pode ver o básico. Marlon tem 3 formas de falar. Eu tenho a minha forma social, normal. Eu tenho a minha forma profissional. E eu tenho a minha forma quando eu tô com os meus amigos pra falar besteira. É teoria lixo. Aquela teoria que a pessoa tira do lixo. E faz sentido na hora, faz sentido aquela teoria ali e tal. Uma coisa que eu chego e falo, pai, olha só essa teoria aqui. Ele me interna. Não,
Não creio assim que seja uma teoria lixo. Porque no âmbito profissional, você tem, pelo menos, no âmbito profissional, você tem uma reputação a zelar. Profissional ainda eu sou mais lindo se você... falando. Oi? Profissional eu sou lindo falando. Então, você tem uma reputação pra zelar. Você lida com pessoas. Eu duvido que se você assim, fosse só direto do computador, mandar e-mail, assim, seria você. Mas como você tem que lidar com pessoas, necessita de uma reputação, de algo que a pessoa te respeita. Diferentemente dos teus amigos, que você quer se igualar a eles. Eu então acho que ali a gente já tá no nível que a gente é um só, hein? Pode ser. Foi mais direta pra um ouvinte. Espero que você esteja ouvindo. Né, ouvinte? Na verdade, tá eu sei que você está... ouvinte, mas eu vou fingir que não tá aqui, não. Então, ouvinte, eu sei que você tá ouvindo. Eu ia falar isso. E de fato ele tá ouvindo. Então, acho que assim, o profissional é isso. Você tem uma reputação para zelar. Com os amigos, você abaixa, como se você abaixa o seu nível e fica assim no nível igual. Então pode ter uma pessoa, sei lá, pode ser o presidente, não vou falar o presidente do Brasil, porque se tivesse, se você fosse amigo presidente do Brasil, você já perderia a amizade comigo, mas enfim. Mas você tem assim um amigo que tem um cargo muito alto e você ainda é o estagiário. Esse amigo do cargo alto, ele fica ali na altura do estagiário e conversa contigo. Sim. Então ali é quase um equilíbrio. E como profissional, se você lida com cliente, você lida com alunos, você tem que assim, não ser superior, mas você tem que mostrar pelo menos que conhece o assunto. Uma superioridade sem rebaixar o outro. Então, cara, esse equilíbrio é essencial pro ser humano. É um respeito mútuo maneiro. Isso. Isso torna qualquer ambiente melhor. Qualquer ambiente. Uhum. Chega a ser até uma coisa maneira que... tinha um rapaz no ensino médio. Não vou citar o nome, porque vai que ele fala que é ao contrário, mas eu espero que ele enxergue isso de uma forma amorosa. Que depois... é claro, no colégio eu sofria bullying até uma certa idade, né? Mas tinha um garoto... Eu não queria te chutar. Cara, eu nunca esqueci desse troço não, cara. E como é que tu ainda continua falando comigo? Pô, a Ana Cláudia era pior do que ele. Ela te olhava com cara de nojento. Tudo bem, eu não gosto dela até hoje. Mas como é que tu ainda continua falando comigo? Eu não continuaria falando comigo. Foi depois de muito tempo. Mas eu não lembro disso. Cara, se você for parar pra ver, foi a gente se esbarrando pela rua. Uhum. Que fomos começando a se falar, porque querendo ou não, na minha cabeça era tanto faz. Tipo, marcou minha blusa, era branca. A blusa branca, entendeu? Aquela troça, aquele sapato ali, cara. Minha mãe nem acreditou, cara. Pior que eu sempre gostei da sua mãe. Ela ficou tipo, ela fez isso? Aí eu falei, E depois ela ainda continuava falando bem. Eu fiquei tipo, mãe. Manda ela. Você que provocou, não foi culpa dela, você que provocou. Que nada, ela me defende nessa parte aí. Eu sei que foi bizarro. Eu não lembro disso. Esse garoto, ele era mais novo, né, que o meu grupo de amigos. Ele andava com a gente e tudo mais. Ele sempre queria andar com a gente. Ele tinha aquele negócio de querer andar com a gente. Porque ele falava com a gente. A gente não chegava a diminuir nem nada, não. Mas, sei lá, parecia que pra ele se manter ali, ele tinha que, sei lá... Sabe o lance de... Vestir uma máscara. Dar um soquinho do nada no braço dele e ele achar isso normal? Nossa. Era isso. Então, tipo assim, ele aceitava essas coisas pra poder estar ali com a gente. E hoje, ele fala comigo como se aquilo tudo fosse ainda normal. Mas, cara, hoje ele tá velho, eu tô velho. Agora que eu percebo que a gente tem só 2 anos de diferença, então eu fico tipo, pô, massa. Mas são umas coisas assim que eu fico vendo, cara, por que ele andava comigo? Cara, porque eu acredito que nessa época, pelo menos, pô, ele tem 2 anos de diferença comigo. Tô andando com o pessoal maneiro da escola. Tô andando com o pessoal mais velho. Eu acho que comigo aconteceu o mesmo, né, também, claro. Mas depois que eu fui ficando mais velho, eu não fui conversando mais com essas pessoas, entendeu?
Mas ele não, pra ele é tipo, e aí, cara, fé. Aí eu fico tipo, e ela tropa. E acabou. Best Friends Forever. Uma coisa que eu sempre digo assim. Tem assim, os pais falam, eu não sei se é o caso dos seus pais, pelo menos os meus falavam. Que, você vai sentir muita falta do ensino médio quando você sair. Eu não senti falta nenhuma. Cara, então. Isso que agora vem essa curiosidade. Início, mas eu não sinto, mas tem uma questão, eu posso explicar o motivo. O meu grupo não se separou. Entendeu? Acabou o ensino médio. Meu grupo a gente se via direto. O Leonardo, não sei se você lembra dele. O cara é meu melhor amigo até hoje, cara. A gente se vê direto. Tipo, até hoje. Pô, isso é uma coisa rara. Tem a Mariana, a gente não se vê tanto assim, mas a gente tá sempre ali, entendeu? Quando pode, tá ali. Aqui é participar do podcast hoje também, é outra. Quando dá, a gente tá se esbarrando. E é isso, a gente fica às vezes muito tempo sem se falar. E quando a gente se encontra, parece que, sei lá, é natural, entendeu? Não é nada muito forçado, vamos puxar um assunto aqui. Não é tão... e é bom. Então eu acho que não sinto falta por causa disso. É tão padrão, tão natural. Todo mundo seguindo sua vida, fazendo coisas diferentes e... Bom. Pô, do tempo da minha escola eu só tenho contato, assim, com 2 pessoas. Você e, não sei se você lembra, uma menina que é até no carro com a gente, com a Tainá. Sim, porque minha mãe e a mãe dela são amigas há muitos anos. Muito antes. A gente se conheceu quando tinha 2 anos de idade, então é o único contato, mas naquele, oi, amigo, senta aqui, eu vou colocar, não. É meio aquele caso de educação, de carinho. Sim, compreendo. Eu falo que é formalidade. Isso. Questão da formalidade. Essas são as únicas 2 pessoas que eu tenho assim, contato do ensino médio. E olha que no começo. É estranho pensar assim. Então não sinto falta assim, do ensino médio nenhum. Você quer ter uma noção? É que eu não falo como se fosse ensino médio. Eu falo que são meus amigos e colegas. Eu nem uso a palavra ensino médio. É como se essa fase não tivesse existido. Que eu acho que eu vivi tanta coisa depois dele pra cá. Foi experiências novas, foi lugares novos, foi tanta... que acabou que o ensino médio, que foi 7 anos naquela escola em si, né? Foi o fundamental todo e o médio todo lá. E você vê que você passou assim você se preocupava muito à toa. Cara, era pra nada. Era coisa boba, lixaria, entendeu? Mas uma hora, às vezes eu fico me perguntando assim, o que a gente... Querendo ou não, a gente se molda. Qualquer lugar a gente se molda. Você falou anteriormente que o Marlon é diferente do profissional, dos amigos e tal. Mas todo lugar, nova carreira, novas pessoas você vai conhecer, você meio que se molda, faz um camaleão pra lidar com aquela pessoa, pra lidar com aquela situação. Peraí, o normal ou o profissional? Ambos. Se hoje você for chamado pra trabalhar numa escola, você vai ser o camaleão e se mudar para se adaptar àquela escola. Porém, vai chegar um momento que você vai olhar pro seu estágio no Ministério Público e vai falar, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Eu era um camaleão quando poderia ter feito coisas diferentes. Pô, mas lá às vezes eu acho que eu avacalhava um pouquinho, cara. Sério? Porque, cara, era muita liberdade que dava, entendeu? Era muita liberdade. Teve um dia que, pô... Assim, sabe o que é você quebrar a cara? Eu acho que eu vou jogar essa história aqui. Aí eu vou deixar você ver se tem alguma coisa pra finalizar. Pra gente fechar. Acho que foi o quê? 54 minutos já. Mentira. Chegou já 54 minutos já. Ó, deixa eu comentar essa história. Essa história é boa, é das boas. Eu trabalhava lá montando uma plataforma de ensino à distância, né? Uhum. É necessário agora. Agora é necessário, né, pra eles. E tipo, eu às vezes ia de roupa normal, sei lá, eu ia com roupa, sei lá, Coldplay. E é isso aí, entendeu? Tranquilo. Eu não sou tão fã de fazer barba, essas coisas assim. Eu sempre gosto de andar, sei lá, igual um mendigão. Mas esse dia em si, eu acordei um pouquinho mais tarde, né?
E eu peguei uma calça jeans aleatória que eu tinha e uma blusa antiga do meu pai, que ela é bem larga. Mas, cara, eu trabalho sozinho numa sala e, tipo, tanto faz. Se alguém for me ver, eu tô ali sentadinho, de boa, e aí, e aí. Aí acabou que a minha chefe chegou e disse que era pra gente sair porque ia ter uma coisa pra gente ver e tudo mais. E ela não me explicou muito bem, só sei que ela tava com pressa. Levantei e comecei a seguir ela. Aí a gente saiu, eu falei, no elevador, pô, vamos pra onde? Ela, não, vai ter uma palestra sobre Big Data aqui do lado. E como ela não entendia de informática, ela me levava pra traduzir tudo que tinha ali pra ela. Ah, bacana. Aí a gente tá descendo, a gente tá conversando e tal, o prédio do lado. O prédio do lado era tudo prédio merda, né? Aí a gente tá andando e quando eu fui ver a reunião era no BNDES, lá do outro lado, perto da estação Uau. Carioca. Aí eu fiquei com aquela cara tipo, pô, chefe, a gente vai entrar lá. O que a gente tá fazendo aqui? E tipo assim, cara, ela gostava muito de mim, eu tenho um carinho enorme por ela. E ela tipo, não, é tranquilo, vai ser só uma palestra, vamos lá, vai ser legal, tal. Pô, cara, chegando lá, só tinha engravatado, cara. Só tinha engravatado, e depois quando acabou aquilo, ela foi me apresentando a algumas pessoas. Assim, tinha gente que já sabia sobre o que eu fazia, né, com ela ali. E ela ia me apresentando, cara, você tinha que ver a minha cara, eu tentando ser o mais formal possível. Eu pareço um mendigo, mas eu sou inteligente. Cara, eu tava na merda aquele dia foi horrível, cara. Gosto nem de lembrar. Não gosto. Eu lembro ali eu comendo salgadinho, porque eu não sabia que ela ia me apresentar. Eu tava comendo salgadinho, né, na hora da pausa lá. Ela trouxe um engravatado. Mano, aí quando eu olhei já tava com a boca com salgadinho, a mão com salgadinho. Meio American Pie, né? Tipo... Mas assim, tu sabe o que é ser camaleão? Era eu ali, o verdadeiro camaleão. No caso ali você não era camaleão, tu era presa fácil. Eu tava tentando me camuflar atrás dela. Eu fiz o que pude. Mas aí, tem alguma coisa que você queira falar pra fecharmos o episódio de hoje? Então, devido a essa história, vou falar que uma citação da Coco Chanel. Vista-se todos os dias como você fosse encontrar o seu pior inimigo. Porque nunca se sabe, alguma vez, em algum momento você pode encontrar. Viu, Marlon? Eu encontrei os meus nêmesis lá, os engravatados. Pelo amor de Deus. Sério, ela tem essa fala. Não sei se você sabe, mas já se tornou um ritual aqui, porque eu criei ele de forma desnecessária. Você tem que mandar beijo pra quem tá ouvindo. Um beijo pra quem tá ouvindo. Não, tem que fazer o barulho mesmo. Assim, todo mundo que passar aqui vai ser obrigado a fazer isso. O pessoal... Ana Luísa... Foi um assunto maneiro, história interessante e umas palmas misteriosas. Que eu fiquei muito feliz de ter ouvido elas. Isso é tema para um outro vídeo. E vai ter. Futuramente eu pretendo realmente saber um pouco mais sobre isso. Nem que tem que fazer um curso sobre, cara. A gente precisa saber sobre isso. Mas, gente, vou partindo. Um beijo, um abraço. Ela já mandou um beijo de vocês. Um beijo, galera. Tchau, tchau. E tchau.